Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário em que você está assistindo esta videoaula. Exatamente. Mais uma videoaula de Química aqui no canal Pedro Sami. E nesta videoaula nós vamos estar corrigindo uma lista de exercícios de revisão para os alunos da terceira série do Colégio Andrade de Figueiredo, o CAF, situado aqui em Macaé. Então, se você é um aluno CAF e recebeu a sua lista de exercícios de revisão na quinta-feira, é a hora de você pegar e tirar suas dúvidas, verificar se você conseguiu fazê-la, verificar se você tem alguma deficiência em algum tipo de assunto ou conteúdo aí que ficou lacunado, ok? Bom, gente, para aqueles que não são alunos daquela maravilhosa escola que eu acabei de citar, dessa maravilhosa escola, mas que querem também aprender, é o momento de você pegar e acessar, certo? Essa lista de exercícios de revisão que acontece aí, ó, que está aí, certo? Fixada aí no primeiro comentário deste vídeo. Tente fazê-la e depois confira, tá bom? Ou já faça direto, né, comigo, enfim, depende se você já tem conhecimento prévio ou não dos seguintes assuntos. Nessa videoaula nós vamos estar falando sobre tabela periódica, estrutura atômica, determinação de próton, elétron, nêutron, massa. Vamos estar falando também sobre funções oxigenadas, nomenclatura e identificação dessas funções oxigenadas. Álcool, fenol, éter, cetona, aldeído, ácido carboxílico e enol também, ok? Então, sem mais delongas, eu vou projetar aí a nossa lista de exercícios de revisão para começarmos a fazê-la. Sem preguiça, vamos que vamos, porque temos muito a falar e muito a aprender também nesta videoaula, certo? Vamos lá. Então, a primeira questão está aparecendo aí na sua tela e diz o seguinte: a curcumina, substância encontrada no pó extraído da raiz da curcuma, curcuma longa, aparentemente combate vários tipos de câncer, mal de Parkinson e de Alzheimer, e até retarda o envelhecimento. Usada há milênios por culturas orientais, apenas nos últimos anos tem sido investigada no Ocidente. Na estrutura da curcumina, identificam os grupos característicos das funções. Então, aqui nós temos o seguinte, senhoras e senhores. Aqui nós temos essa hidroxila que está ligada ao anel aromático. Parece anel aromático, isso. Quando eu tenho a hidroxila ligada diretamente a um carbono do anel aromático, isso é um fenol, ok? Aí aqui nós temos um oxigênio, ó, que é esse O aqui, entre dois átomos de carbono. Um desse metil aqui, ó, do CH3, e outro relativo ao anel aromático. Então aqui nós temos um éter. Bom, continuando aí a análise das funções oxigenadas, a gente tem essa carbonila no meio da cadeia, que é característica de cetona. Aqui nós temos uma função que aparece pouco em vestibulares, mas eu tenho uma hidroxila aqui, ó, que está OH separado, ligada a um carbono, só que esse carbono aqui, ó, faz uma ligação dupla, tá percebendo? Isso nós chamamos de enol. Seria álcool se esse carbono fizesse apenas ligações simples, ok? Na extremidade direita, como ela é simétrica à esquerda, nós vamos ter uma repetição aqui das funções, né? Aqui nós temos o fenol novamente, hidroxila ligada a carbono do anel aromático, e ali nós temos o éter novamente, porque eu tenho um oxigênio entre dois átomos de carbono. Então ele quer saber quais os grupos são identificados, tá? Na curcumina. Então a gente tem aí éter e fenol, letra B de bola. Tudo bem? Não são todos, são aqueles que aparecem, certo? Então vamos para a próxima questão, tá?
Só um cuidadinho aqui antes de ir para a próxima, quando eu tenho essa carbonila, que é esse C-O no meio da cadeia, é cetona. Se ela tivesse na extremidade, aí seria aldeído, porque tem aldeído aqui nas respostas, né? E alguém pode ter confundido. Vamos então para a questão de número 2, que diz o seguinte: o geraniol, uma substância obtida do óleo de rosas, está aí representado. A seguir está representada a estrutura química da substância responsável pelo odor característico. Qual é o nome oficial? Então, no nome oficial, eu preciso primeiro colocar o quê? Os radicais, depois a cadeia principal, depois o sufixo da função. Já vimos isso no teste, né? Então, é uma sequência que a gente precisa memorizar, senão a gente não vai para lugar nenhum. Radicais mais cadeia principal mais o sufixo da função. No caso dessa função aí, nós temos o quê? Uma hidroxila ligada a um carbono saturado, um carbono que só faz ligações simples. Não vai ser enol, vai ser álcool. E o sufixo de álcool é ol, ok? Então, nós vamos identificar a nossa querida cadeia principal, que vai ser a maior sequência de átomos de carbono contendo carbono que está ligado ao grupo funcional, que eu estou identificando aqui. Agora, nós vamos numerar a cadeia, e é interessante na numeração que existe aí uma ordem de prioridade para deixar, certo? Alguns elementos da cadeia nos menores números possíveis de carbono. Então, a primeira prioridade é eu deixar o grupo funcional ou o carbono do grupo funcional no menor número possível, como a gente já havia visto no teste, certo, senhoras e senhores? Depois, eu vou dar prioridade às insaturações, ou seja, as duplas e as triplas. And finish, para finalizar, os radicais ou as ramificações. Logo, vamos lá. Numerando, senhoras e senhores, teremos o seguinte: number one, number two, number three, number four, number five, number six, number seven, and number eight. Esses carbonos que estão fora da cadeia principal vão ser os radicais. Então, aqui eu tenho um metil no 7 e um metil no 3. Por que que eu sei que é metil? Lembra, um carbono, met, dois carbonos, et, três carbonos, prop, quatro carbonos, but. Então, aqui, ambos, tanto o 3 quanto o 7, são carbonos metil, são radicais metil. The name is. Primeiros radicais. Posição 3,7 de metil. Agora a cadeia principal, 8 carbonos. Se eu tenho 8 carbonos na cadeia principal, vai ser o quê? Oct. Como eu tenho duas duplas, eu preciso sinalizar essas duplas. Percebam que as duplas estão nos carbonos entre o 2 e o 3
e entre o 6 e o 7. Então, você vai botar os menores números sempre. Só que, quando eu tenho duas duplas, eu coloco uma vogalzinha A extra. Octa, 2,6 de em. Agora eu coloco a posição dessa hidroxila, e coloco o sufixo de álcool, que é -ol. Aqui, neste caso, como a hidroxila está no carbono 1, você poderia já colocar direto ol, sem esse 1, tá bom? Não é uma obrigatoriedade sinalizar o grupo funcional hidroxila quando ele está no carbono 1, ok? Ou qualquer outro, né? Vamos então agora para a nossa próxima questão, que é a questão de número 3, que diz o seguinte: os compostos da função álcool são de grande importância para a nossa vida, tanto pelo uso direto como pela utilidade na preparação de outros compostos orgânicos. O 1,2 etanodiol ou etileno glicol é comercializado como anticongelante da água de radiadores. O 1,2,3 propanotriol ou glicerina é utilizado como agente umectante na indústria alimentícia. O 2-propanol ou álcool isopropílico é utilizado como desinfetante. Os compostos da função álcool citados são respectivamente representados pelas estruturas. Gente, aqui ele deu nomes e quer que você reconheça as estruturas por esses nomes, né? Então, o primeiro ali, ó, etanotiol. Esse primeiro aqui, ele vai ser representado dessa maneira, ó. Etano são dois carbonos. CH3 ligado a CH3. E se é diol, quer dizer que tem duas hidroxilas, ó. Uma, duas. O próximo aí que ele falou foi o 1,2,3 propanotriol. Então, ao invés de ter duas hidroxilas, aqui eu vou ter três hidroxilas. Então, eu vou botar uma hidroxila aqui, OH, e vou botar outra hidroxila aqui também, ó, OH. E outra hidroxila aqui, OH, porque é propano, ao invés de ser diol, aqui vai ser triol. Olha aqui, ó. Diol. Duas hidroxilas. Triol. Três hidroxilas. Correto? E o último ali, ó, é o 2-propanol. Então quer dizer que no carbono 2 eu tenho uma hidroxila. CH3 ligado a CH ligado a CH3. Lembre que o carbono sempre tem que fazer quatro ligações. Então aqui, ó, uma hidroxila, por isso essas quantidades de hidrogênio. Hidroxila no 2, ó, 2-propanol. Então, aqui no carbono 2 eu tenho hidroxila. Um, dois, três. Olha só. Mesma coisa aqui. Um, dois, três. Correto? Muito tranquilo, hein? Né? Nomes curtinhos. Olha que maravilha. Para quem tem mais dificuldade em nomenclatura, é uma questão mais fácil. E a gente vai ver aí qual a alternativa que tem estes. É a letra B, pelo que eu estou vendo aqui. Sim? Vamos para a próxima questão, questão de número 4, que diz o seguinte: acompanha comigo aí o raciocínio. Na manteiga rançosa, que é aquela manteiga que já não está muito boa, sabe? Meio esquisita, que a gente deixa, na maioria das vezes, manteiga fora da geladeira, né? Que se deixar dentro, ela fica muito dura. Encontra-se a substância com fórmula estrutural abaixo. O nome dessa substância é. Aqui você tem que reconhecer que quando eu tenho essa carbonila
ligada à hidroxila. O nome disso aqui, essa função, é ácido carboxílico. Quando eu tenho um ácido carboxílico, ó, a terminação é oico, sem acento, porque antigamente tinha, né? Agora não tem mais devido ao novo acordo ortográfico. E aí a gente percebe que esse composto, ele apresenta aqui, ó, um, dois, três, quatro carbonos. E nós vimos que o prefixo para quatro carbonos é but. Ligações simples entre os carbonos an, sufixo de ácido carboxílico-óico, por isso ácido butanoico. Muito tranquila também. Se você sabia que era da função ácido carboxílico, ó, você nem precisava, né, de coisas muito elaboradas para identificar. Agora sim, uma questão um pouquinho mais densa. Questão de número 5 é a nomenclatura, uma nomenclatura de cetona, que diz o seguinte: assinale a alternativa que corresponde à nomenclatura correta, segundo a IUPAC, Union International Peer of Applied Chemistry, para o composto cuja estrutura está apresentada abaixo, senhoras e senhores. E aí? Aqui eu sei que é uma cetona porque eu tenho uma carbonila no meio da cadeia. Quando eu falo meio, não precisa ser exatamente no meio, né? Tem que ser entre dois carbonos. E aí a terminação é ona. Agora nós temos que identificar a cadeia principal, que é a maior sequência de carbonos que contém um carbono ligado à carbonila, que está aqui, ó. Então, o carbono da carbonila tem que estar na cadeia principal. Agora eu vou numerar de modo que o grupo funcional, como nós vimos em questões anteriores, fique no menor número possível. Logo, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. E agora, identificando os radicais. Aqui no carbono 5 só tem um radical com um carbono, então é o meu metil. E aqui no carbono 3 eu só tenho um radical com um carbono, que também é o meu metil. Se eu tenho radicais iguais, eu condenso como nós vimos lá na nomenclatura do álcool. Então aqui vai ficar 3,5 de metil. Aí a cadeia principal tem 9, então vai ser non. Somente ligações simples entre carbonos, não preciso me preocupar com posição de dupla. An. Posição da carbonila é necessário 2. Sufixo de cetona, ona. Então, 3,5 de metilnonan, 2 ona. Letra C de casa. A partir de agora, vamos começar com a outra química, a química que estuda a estrutura atômica. E aí nós vamos para a questão de número 6. As torcidas vêm colorindo cada vez mais os estádios de futebol com fogos de artifício. Sabemos que as cores desses fogos são devidas à presença de certos elementos químicos. Um dos mais usados para obter a cor vermelha é o estrôncio, que, na forma de íon, está aí com o estrôncio mais 2. Ele quer que você determine o número de prótons, de nêutrons e de elétrons do estrôncio, mais 2, que apresenta o número de massa igual a 88. Então, na representação atômica, nós sabemos que a massa vem em cima, o número atômico vem em baixo, correto, senhores? Massa em cima, número atômico embaixo, assim. E nós sabemos que o número de nêutrons aqui é o quê? É a massa menos o número atômico. Tudo bem? Perfeito.
Isso quando eu tenho um átomo neutro. Quando eu tenho um átomo neutro, um número atômico é igual ao número de prótons, que também é igual ao número de elétrons. Porém, contudo, todavia, entretanto, nós não temos um átomo neutro, nós temos um íon. E esse íon tem uma carga mais 2. E esse mais 2 aqui quer dizer que ele é um cátion. E quando ele é um cátion, que é alguém que está positivamente carregado, quer dizer que ele perde 2 elétrons. Então, na hora de determinarmos a quantidade de elétrons, eu tenho que subtrair 2, que é a carga. Por que que ele fica positivo, perdendo? Porque eu estou perdendo elétron. E elétron, nós sabemos que tem carga negativa. Então, vamos lá. O número atômico permanece como sendo o número de prótons. Então, aqui, ó, tá aqui 38. Se eu for fazer a representação desse cara aqui, vai ficar SR, 38 embaixo, 88 em cima. Agora vamos para o número de nêutrons. Para calcular o número de nêutrons, nós vimos que é a massa menos o número atômico, independente se eu tenho um átomo na forma de íon ou nêutron. Então, o número de nêutrons aqui será igual a 88 menos 38. Logo, meu número de nêutrons aqui vai ser igual a 50. E para finalizar, o número de elétrons. Lembra que eu falei que eu preciso perder, eu preciso extrair elétrons, não é isso? Então, se eu tinha 38 prótons e 38 elétrons no começo, mas eu perdi 2, quer dizer que o meu número de elétrons vai ser igual a 36. Determinado aí, próton, que é o que ele queria, nêutron e elétron. Uhum. Vamos para a questão de número 7, que diz o seguinte. é, Vamos lá. 7 já é uma que envolve distribuição eletrônica. Entre as alternativas abaixo, indique aquela que contém afirmações exclusivamente corretas sobre os elementos cujas configurações eletrônicas são apresentadas a seguir. O elemento 1 é um gás nobre e o elemento B, que na verdade aqui, se vocês puderem alterar esse B por 2, tá bom? É um halogênio. Bom, gente, para ser um gás nobre, esse elemento 1 precisa ser um elemento da família 8A. E ele sendo da família 8A, tem uma regrazinha para a família A que ela vai apresentar 8 elétrons na camada de valência. Então, se a gente for verificar, a camada de valência é a camada mais distante do núcleo. E a mais distante aqui, ó, é a 3s1. E na 3s1, nesse subnível 3s1, que está na terceira camada, que é a de valência, eu só tenho um elétron na valência. Então, se eu só tenho um elétron na camada de valência, quer dizer que esse elemento 1 é da família 1A. E, portanto, ele não é um gás nobre, ele vai ser um metal alcalino. Os elementos 1 e 3 situam-se, respectivamente, no terceiro e quarto períodos da tabela periódica. Por que que eu sei que isso é verdade ou mentira? Existe uma relação entre o número do período e o número de camadas na distribuição. Então, duas relações importantes são aqui, ó. O número de elétrons na CV, como nós vimos na letra A, é igual ao número da família A. E uma outra relação importante é que o número de camadas eletrônicas na distribuição vai ser igual também ao número do período.
E aí, o elemento um e 3, o 1 aqui, ele tem o subnível 3s1. Então, é o subnível de maior número aí, que ele começa, né, com 3s1. Então, ele tem três camadas. Se ele tem três camadas, por ter o subnível 3s1, ele realmente está aí no meu terceiro período. Até aqui está correto. Vamos ver o outro, né? E o elemento 3 ele está no quarto período. O elemento 3 ele termina aqui ó, em 4s2. E aí, esse elemento 3 ele tem dois elétrons na CV. Ele seria aqui da família 2A, só estou aproveitando a questão, tá, para explorar isso, mas eu já vou para o que ela quer. Aqui ele seria um metal alcalino terroso. Mas ela quer saber em relação ao período, como ele está com esse 4s2, então aqui eu tenho o quê? Quatro camadas. E se eu tenho quatro camadas, quer dizer que eu estou sim no quarto período. Correta? Letra B de bola. O elemento 5 é um calcogênio e se situa no quinto período. O 5, a gente vai perceber que é esse cara aqui. Eu vou botar até de azul para destacar um pouquinho. O 5 ele tem isso daqui como camada de valência, ó. Tanto o 3s2 quanto o 3p5 é camada de valência. Esses dois subníveis são camadas de valência. E esses dois subníveis somados apresentam sete elétrons, que são os expoentes aí. E aí, quem tem sete elétrons na camada de valência é da família 7A. E isso daqui é um halogênio, não é um calcogênio, como a questão falou. Então, saber o nome das famílias se torna extremamente importante, como a gente está vendo. Ele não está no segundo período também, porque ele apresenta três camadas, como a gente está vendo aqui, ó, 3s2 e 3p5. Ele estaria aqui no terceiro período, ok? Então, tá errado. Calcogênio, ele não está aqui no quinto período, ele está no terceiro, e ele também não é calcogênio 5, né? Agora sim, vamos para D. O elemento 2 é um halogênio do segundo período, e o elemento 4 situa-se no sexto período da tabela periódica. O elemento 2 ele não é halogênio, porque aqui, ó, se eu for ver a camada de valência, que é 2s2 e 2p4, aqui apresenta seis elétrons na valência. Se ele apresenta seis elétrons na valência, esse cara é um elemento da família 6A. Então, ele vai ser um calcogênio. E aqui ele está dizendo que ele é um halogênio do segundo período. Está correto uma parte, né? Que ele é um calcogênio, como ele tem duas camadas aqui, segundo período, está correto. Enquanto o elemento 4 situa-se no sexto período. Não, gente, o elemento 4 aqui, ele é 3s2, 3p6, olha, ele só tem três camadas. O elemento 4 aqui está no terceiro período, não no sexto, como ele está dizendo aqui. O elemento um é o metal alcalino terroso. Não, é metal alcalino, como nós já vimos. Então, só analisei todas para a gente trabalhar bastante essa questão da distribuição e da correlação geográfica de um elemento na tabela periódica. Agora, nós vamos para a nossa próxima questão, que é a questão de número 8, que diz o seguinte: um camundongo com 10 gramas apresenta a seguinte composição centesimal em massa. Tá aí a composição com os elementos e ele pergunta o seguinte: qual o único metal da composição? Gente, metal é aquilo, certo? Que a gente sabe bem,
está antes de uma camada de divisão, à esquerda da tabela periódica, que vocês recebem. Então, se eu tenho a tabela periódica, eu tenho uma divisão daquilo que está à esquerda em relação àquilo que está à direita, que eu estou aqui, ó, acentuando. Tá vendo? Então, ele quer saber aí qual que é o único metal. Se você for verificar aí, o único metal que eu tenho é o cálcio. Todos os outros são ametais. E o cálcio, ele tá aqui lindíssimo, maravilhoso, bonitinho aqui, ó, presente na tabela e no ossinho do rato lá. Então, letra A da questão 8 seria o cálcio. Você poderia botar o símbolo ou até mesmo o nome. Eu aceitaria os dois, eu não determinei como que você deveria botar essa resposta, você que escolhe. Agora ele quer o grupo, ou seja, a coluna e o período, a linha do ametal em menor quantidade percentual. Então vamos lá ver qual dos ametais, né? Vamos excetuar o cálcio aí e o hidrogênio, que não tem uma classificação fixa, seria o que está em menor percentual. O que está em menor percentual é esse aqui, 1%, né, gente? Seria o meu fósforo. Sim? Então a gente tem que localizar esse fósforo na tabela periódica, que tem o símbolo P. O grupo do fósforo é o 15 e o período dele vai ser o quê? Primeiro, segundo, terceiro período, ok? Então, grupo 15, terceiro período. Vamos lá, senhoras e senhores. Lembra que família é número e letra. Então, ali seria a família 5A no grupo 15, tá bom? Grupo é só o número. Então, C. Qual o número de camadas eletrônicas do calcogênio presente na composição? Calcogênio, você tem que lembrar que é a família 7A, e nós vimos na questão anterior de distribuição eletrônica que o número de camadas é igual ao número do período. Então, o que ele quer saber é o número do período do calcogênio. O calcogênio aqui vai ser o oxigênio. O oxigênio é o calcogênio da família 6A. E o número de camadas dele, se você for verificar aqui, ó, o oxigênio está no segundo período. Então, se o oxigênio está no segundo período, ele tem duas camadas. Dos elementos apresentados, quais possuem propriedades químicas semelhantes? O que que isso quer dizer? Propriedades químicas semelhantes quer dizer que são aqueles que são da mesma família. Aqueles que são da mesma família dos elementos que estão apresentados aqui vão ser fósforo, que é o P, e o nitrogênio, que é o N. Percebam aqui, se você for analisar a tabela periódica, tanto o fósforo quanto o nitrogênio, ambos são da família 5A, ou grupo 15. Então, o que que você tem que responder aqui?
os que possuem propriedades químicas semelhantes, N e P. Finalizamos a oitava. Vamos agora para a nona questão. Os metais de transição constituem um grande bloco da parte central da tabela periódica. Os óxidos formados por metais de transição são muito importantes na indústria de pigmentos distintas. Assinale a alternativa que contém apenas óxidos de metais de transição do bloco D da tabela periódica. Então, na tabela periódica, a gente tem aqui, ó, esse bloco do meio, que representa aqui dos grupos 3 ou família 3B até o grupo 12 ou família 2B. Esses elementos que estão no meio, como a própria questão, o próprio enunciado falou, correspondem, certo, aos metais de transição. Se estiver dentro da série dos lantanídeos e actinídeos, a gente chama esses metais de transição interna. Se estiver fora da série dos lantanídeos e actinídeos, nós chamamos esses metais de transição externa, ok? Tirando esse parênteses, ele quer saber quais daqueles apresentados são metais de transição. Então, a gente tem que localizar aqui os elementos que aparecem, né? Cádmio e ferro aqui, que são os primeiros que estão aparecendo. Cádmio e ferro, né? Então, a gente vai vir aqui, onde que está o cádmio, 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 cádmio. Achei. Cádmio é o CD. Tá aqui, ó. Cádmio e ferro. Ambos são da família B, no meio aí. Então, de cara, eu já matei, que é a letra A. Tranquilo? Se você for verificar os outros, um deles, ou pelo menos dois, não são de transição, tá bom? Ele quer apenas óxidos formados por metais de transição família B. Tranquilo, gente? Sim? Perfeito. Vamos então para a próxima questão, que é a questão de número 10. Aqui só um adendo. Além de ser metais de transição, acabei de perceber, precisa ser óxido. E para ser óxido, tem que ter dois elementos apenas, sendo um deles o oxigênio. Então, na letra A seria incorreta porque eu tenho enxofre aqui, né? Temos que tomar cuidado com os detalhes. Inclusive, caiu uma questão dessa na UERJ, né? Maravilha, o pessoal aí do CAF Cursos Preparatórios conseguiu aí ter essa resolução. Então, aqui a alternativa seria, na verdade, letra C. O cromo é de transição, o cobalto também é de transição, e aqui ambos estão na forma de óxidos, né? Ali, o segundo não é porque o sódio é da família 1A e o alumínio é da família 3A. O primeiro não é, apesar do cádmio e o ferro serem da família B, serem de transição, mas eu tenho enxofre, né? E para ser óxido tem que ter oxigênio com esse outro metal, tá? A letra D não tem oxigênio, NO ali não existe, né? Seria nióbio NB. E os outros aqui, o titânio é até da família B, mas o alumínio, como nós vimos, é da família 3A. Então, além de ser um elemento da família B, ser um metal de transição, só poderia ter dois elementos e um desses elementos, o oxigênio, tá bom? Então, só para confirmar aqui na tabela, a gente vai perceber que
O cromo, ele está aqui, lindíssimo, assim como o cobalto também, um excelente distrator, a letra A aí, tá bom? Tomem muito cuidado, façam a prova com muita calma. Então vamos agora para número 10, a última questão. Sobre o elemento químico vanádio, que possui número atômico igual a 13, são feitas as seguintes afirmações. Então, ele fala várias afirmações acerca de distribuição eletrônica. A melhor maneira é a gente fazer essa distribuição do vanádio, né? Todo mundo a essa altura já sabe construir o diagrama de Pauli. Se você não sabe, vá à videoaula da revisão do teste e veja lá a parte em que eu monto o diagrama de Pauli com vocês, tá bom? Então, aqui, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d3. Então, a camada de valência do vanádio apresenta 3 elétrons. Isso está incorreto, tá? A camada de valência aqui vai ser a camada mais distante. E a mais distante é a que tem o 4 aqui, ó, de 4s2. Imagina que eu tenho aqui um átomo com núcleo, primeira, segunda, terceira, quarta camada. E aí, na quarta camada, eu tenho 4s2, na terceira, eu tenho 3s2, 3p6 e também 3d3. Então, a minha camada de valência é a última camada na distribuição. Isso aqui é a CV, que é a camada de valência. E a quantidade de elétrons que eu possuo nela não é 2, e sim, não é 3, e sim 2, ok? Possui 11 elétrons na terceira camada. Tudo que tem 3 vai ser a terceira camada. Então vamos lá a tudo que tem 3. Tudo que tem 3 aqui vai ser 3s2, 3p6 e 3d3. Então a soma aqui, ó, dos elétrons da camada M, da terceira camada aqui, vai ser igual a 2 com 6, 8, 8 com 3, 11. 11 elétrons na camada M, correto. A primeira falsa, a segunda correta. O subnível mais energético é o 3D3. Verdadeiro. O subnível mais energético nós sabemos que é o último subnível da distribuição. E aqui eu estou distribuindo os elétrons em ordem crescente de energia, quando eu sigo aquelas diagonais do Linus Pauling. Então, esse sim é o subnível mais energético. A camada de valência do vanádio possui 2 elétrons. Camada de valência, nós vimos que é essa, né? A 4s2 é a minha camada de valência, é o subnível que está na camada mais externa, e realmente aí possui 2 elétrons, verdadeiro. Então seria 2, 3 e 4. O subnível mais energético é o 3d3, possui 11 elétrons na terceira camada. A camada de valência do vanádio possui 2 elétrons. 2, 3 e 4 não tem a afirmativa correta, tá? Essa questão ela seria anulada. Mil escusas aí para os que estão fazendo e não conseguiram achar a resposta. Eu vou até alterar já aqui. Então, eu deveria ter colocado alguma coisa errada para ficar as alternativas apenas 2 e 3 ou 2 e 4. É, provavelmente seria a letra A, 2 e 4. Eu tenho que alterar aqui essa. Tudo bem? Bom, gente, muito obrigado pela atenção de vocês. Eu peço mil escusas por ter enviado o vídeo só hoje, porque realmente eu fiquei muito congestionado desde quinta, quarta-feira. Tive que poupar um pouco de energia na sexta para aguentar o resto do meu final de semana. Mas eu espero que vocês percebam que é muito parecido o teste e prova, tá? Acredito que vocês vão dar conta, senão não colocaria na tabela periódica, que eu acho que é um conteúdo mais fácil, que ajuda do que
encher da parte de orgânica. Se você gostou dessa videoaula de revisão, por favor, curta, comente, compartilhe com alguns colegas que estejam também estudando esse assunto. E até a nossa próxima videoaula de revisão aqui no canal Pedro Sami. Forte abraço a todos, fiquem com Deus, boa prova e até logo. Tchau, tchau.